É esse o clima no momento em Israel. O país está sob ataque nesse momento do regime iraniano. Como vimos aí nas imagens, um ataque coordenado foi feito pelo regime iraniano a Israel. Nessa noite de terça-feira, agora 4h01 da tarde, pelo horário de Brasília, 10h01 da noite, no horário local, mais de 100 mísseis foram disparados. Segundo as forças de defesa de Israel, 120 mísseis aproximadamente, mísseis balísticos, foram lançados pelo Irã em direção a Israel nas últimas horas, como resposta do regime iraniano à ofensiva promovida por Israel contra terroristas do Hezbollah. Nas últimas horas foi iniciada, inclusive, a operação por terra no Líbano de Israel contra alvos dos terroristas do Hezbollah no Líbano. E em resposta a esse avanço de Israel em direção aos terroristas do Hezbollah, aliados do regime iraniano, houve esse grave ataque nas últimas horas. Inclusive, a gente tem mais imagens que a gente pode seguir acompanhando dos ataques que acontecem nessa noite em Israel. O clima é de total alerta, comoção nas ruas de Israel. Essa imagem mostra o céu de Israel, o céu de Tel Aviv, no momento mais grave do ataque. Como eu falei, 120 mísseis foram disparados em direção ao território israelense e a situação é de completo pânico, muito temor ainda nesse momento. Segundo as informações oficiais do governo israelense, 2 pessoas ficaram feridas de forma leve, mas é claro que são estimativas e informações preliminares. Tudo ainda vai precisar ser apurado e levantado com mais cautela, mas a situação de momento é essa. Israel debaixo de ataque iraniano e pelo menos registro de 2 pessoas feridas de forma leve, segundo o governo israelense. Já temos aqui um convidado para a gente falar mais sobre essa situação alarmante vivida no Oriente Médio, é o Augusto Lerner, que é o coordenador de relações institucionais da Stand With Us Brasil. Ele está ao vivo aqui conosco no Jornal da Oeste. Em primeiro lugar, obrigado, Augusto, pela atenção. Seja bem-vindo aqui, boa tarde. Obrigado pelo convite, boa tarde, Vitor. Estou à disposição para esclarecimentos. O Augusto, como eu falei aqui no início, tudo leva a crer nessa possibilidade de retaliação do regime iraniano ao ataque que Israel, a ofensiva, a resposta, a contraofensiva de Israel aos terroristas do Hezbollah. O regime iraniano aliado ao Hezbollah promoveu essa ação. E aí a pergunta que está na cabeça de todo mundo nesse momento é até onde isso vai? Será que isso pode escalar para um conflito global? Será que outras potências podem se envolver nessa luta de Israel contra o terror? O que é que você está projetando de acordo com esse cenário preliminar que a gente está vendo, Augusto? Bom, vamos aos fatos que aconteceram agora, nas últimas 2 horas em Tel Aviv, peço desculpas, em Tel Aviv e Jerusalém e outras partes de Israel. O regime iraniano, liderado pelo Ayatollah Khamenei, lançou mais de 180 mísseis balísticos em direção a Israel, às principais cidades do país, principalmente Tel Aviv e Jerusalém. A gente pode acompanhar nos vídeos que estão rodando agora na edição do programa que grandes cidades do país foram atacadas. A maior parte desses mísseis, é o que temos informações até agora, eles foram interceptados pelos 3 sistemas de defesa antiaérea que Israel possui: o Iron Dome, que é a cúpula de ferro, que é o sistema que intercepta foguetes menores; o estilingue de Davi, que intercepta foguetes e mísseis de maior alcance, e o último sistema de defesa, que é o mais potente de Israel, que é o Arrow 3, que é a flecha 3, que consegue interceptar mísseis balísticos vindo de outros países, no caso, como esses do Irã. Foram 180, 181 mísseis lançados, a maioria deles interceptados. A gente não tem muitas informações ainda de quantos israelenses ou palestinos que vivem na Cisjordânia foram atingidos. É importante ressaltar que, se é em Jerusalém, é muito perto da Cisjordânia, então tem a possibilidade de atingir cidades palestinas também, os mísseis iranianos. O porta-voz de defesa de Israel, Vitor, Daniel Hagari, já informou nas redes sociais, através das forças de defesa de Israel, que Israel vai fazer um contra-ataque contra alvos militares iranianos, que Israel vai ter uma resposta forte. O que significa isso, Vitor? É importante a gente esclarecer para as pessoas que nos acompanham agora na tarde de hoje aqui
no Brasil. Israel tem uma doutrina militar e como ela funciona. Defesa forte, logo em seguida uma mudança da defesa para o ataque. E esse ataque sendo muito forte para nocautear o seu inimigo ou atingir ele de uma forma muito forte que acaba o seu inimigo pensando duas vezes na hora de fazer um outro ataque. Então, provavelmente é o que nós vamos ver nas próximas horas, um contra-ataque israelense muito, muito forte contra não somente Teherã, mas locais de instalações militares, tanto do exército iraniano quanto das guardas revolucionárias do Irã. Então é esse momento que a gente acompanha agora em Israel e no Irã, e o ataque, segundo o governo iraniano, foi uma resposta principalmente à eliminação do líder máximo do grupo terrorista libanês xiita Hezbollah na última sexta-feira, que Israel conseguiu eliminar, além do Hassan Nasrallah, esse líder, toda a liderança do Hezbollah num ataque ao sul de Beirute, no bairro de Dahiya, que é o bairro onde fica concentrada a maior parte da população xiita muçulmana no Líbano. Então vemos todos esses últimos ataques israelenses, principalmente contra o Hezbollah, não somente em Beirute, capital, não em todas as regiões da cidade, mas principalmente no sul e alguns pontos do centro da cidade, não ao norte de Beirute. Desde ontem é informado que Israel começou uma operação muito limitada em território libanês para conter possíveis túneis de infiltrações de terroristas do Hezbollah contra o território israelense. Também hoje a mídia israelense, através do exército, informou que desde o 7 de outubro Israel fez 70 operações na fronteira com o Líbano para impossibilitar terroristas de adentrar no território israelense. Isso é o que a gente vê agora, essas tensões muito grandes entre Israel, o Irã, que estava se abdicando de atacar o território israelense. Vimos também no dia 13 de abril um ataque iraniano, mas muito mais orquestrado e informado do que esse, muito menos feroz também, é importante a gente ressaltar isso. E agora o que se espera é uma resposta israelense, e se sim, os Estados Unidos também, principal aliado de Israel, vai apoiar um contra-ataque israelense contra o Irã. Pois é, né? O presidente americano, inclusive, se pronunciou, Joe Biden, nessa linha do que o Augusto falava, dizendo que coloca as Forças Armadas americanas à disposição para Israel na sequência dessa tensão, né? Para a sequência, para uma possível resposta a esses terroristas. Agora, uma outra informação que chega, estava vendo aqui, é de que um atentado a tiros também aconteceu, ou seja, para além dessa ofensiva aérea, desses mísseis disparados, é bom registrar que o sistema antimísseis israelense conseguiu interceptar vários deles. O sistema do Domo de Ferro, um dos mais poderosos do mundo, o sistema de defesa israelense conseguiu interceptar parte desses lançamentos vindos do Irã. Para além disso, para além desse ataque aéreo, houve também um atentado a tiros em Jaffa, pequena cidade nos arredores de Tel Aviv, e segundo a polícia israelense, 2 terroristas saíram de uma estação de metrô, abriram fogo contra várias pessoas em uma avenida e pelo menos 8 pessoas teriam morrido no local. Ou seja, para além do ataque aéreo, também teria havido essa ação de terroristas em solo israelense e pelo menos 8 mortes nesse ataque que aconteceu nos arredores de uma estação de metrô em Jaffa, cidade nos arredores de Tel Aviv. Ou seja, né, Augusto, nos remete muito àquelas imagens do 7 de outubro, né, em que houve uma ação do 7 de outubro do ano passado, de 2023, eu estou me referindo, quando houve um ataque em várias frentes, né, promovido então pelo Hamas. Aqui nesse caso também parece ser uma ação planejada a longo prazo, muito possivelmente com fartos recursos às mãos desses terroristas, dinheiro vindo do regime do Irã, é verdade, que abasteceu essas células terroristas todas. Parece ser uma operação que já vinha sendo orquestrada, né, Augusto? Na verdade, esse ataque ele aconteceu na cidade de Tel Aviv, no bairro de Yafo, que é um bairro de maioria árabe, israelense, hoje em dia em Tel Aviv. E esse atentado ele aconteceu basicamente 30 a 15 minutos antes de os mísseis lançados pelo Irã chegarem a Israel. Foram 2. A gente não sabe exatamente a origem dos terroristas, mas provavelmente são palestinos vindos da Cisjordânia,
que conseguiram entrar no território israelense e adiante conseguiram realizar esse ataque, mais um ataque terrorista em Israel, que culminou, ainda as informações não são muito precisas, tem informação de 8, depois baixou para 6, depois aumentou para 7 o número de mortes, mais de 9 pessoas também feridas. É importante ressaltar que os 2 terroristas foram mortos na sequência pelas forças de defesa de Israel, pela polícia israelense também, que estava rapidamente na área para conter novos ataques. E o que acontece é o seguinte, é mais um episódio, é mais um atrito para apimentar ainda mais essa questão completamente difícil que a gente vê hoje no Oriente Médio, com a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, uma guerra cada vez com menor intensidade, as tensões hoje em dia todas voltadas para as operações israelenses no Líbano contra o Hezbollah, que vale ressaltar, o grupo Hezbollah começou a atirar mísseis e foguetes e drones e outros artefatos contra Israel desde o dia 8 de outubro, um dia após o ataque terrorista do Hamas em solo israelense, que motivou uma resposta israelense, que a gente viu uma guerra de atrito muito grande, quase durante 10 a 11 meses, e agora o governo israelense, através do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, resolveu tirar a intensidade no sul, na faixa de Gaza, e voltar as atenções para o Hezbollah, que é o que a gente vem vendo nos últimos dias, que culminou com a eliminação, como eu disse antes e repito, do Hassan Nasrallah, o líder máximo, chefe do Hezbollah no Irã, amplamente apoiado pelo Irã, e o Irã disse hoje que a resposta iraniana, que aconteceu agora, há menos de 2 horas, contra Israel, é importante ressaltar também que esse ataque ele já terminou, o Irã afirmou isso, e Israel também já liberou toda a população de todo o país a sair dos bunkers que ficam espalhados ou por prédios ou abrigos em locais públicos, já voltou a ter sua rotina quase que normalizada, porque esse ataque já teve fim, mas o que é importante ver agora é qual vai ser uma resposta israelense. E o Irã já disse, se Israel atacar, uma contra-resposta iraniana vai ser ainda mais forte. A gente precisa esperar os próximos passos, porque o Oriente Médio é uma caixinha de surpresas, quando tudo pode acontecer ou também nada pode acontecer. Realmente temos que aguardar qual que vai ser a resposta israelense, mas diferente do 13 de abril, que a resposta israelense demorou 3 semanas e foi contra um radar do sistema S-300 o sistema antimíssil iraniano S-300, que é de fabricação russa. Israel conseguiu atingir não o S-300, que é o armamento antimíssil, mas o radar que consegue captar da onde estão vindo o ataque, e esse ataque foi em Natanz, uma base iraniana, onde está o tão polêmico programa nuclear do Irã. Então a gente viu essa resposta israelense um longo tempo depois, somente 3 semanas depois, 3 semanas depois do 13 de abril, desse primeiro ataque iraniano, o que é esperado agora que seja nas próximas horas já, ou talvez amanhã, ou no máximo quinta-feira, uma resposta muito mais forte de Israel do que teve a resposta do ataque do 13 de abril. Perfeito. Augusto, deixa eu passar a palavra também ao nosso comentarista, o Bruno Musa, que está aqui com a gente hoje aqui no Jornal da Oeste. Musa, suas considerações sobre esse contexto e sua pergunta ao Augusto. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde, Augusto. Obrigado pela explicação. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma breve reflexão aqui para ver se eu estou deixando passar algum ponto, né? Eu vejo, claramente vimos, na verdade, que o já escalou, né? E realmente me parece que não tem mais volta até que tenhamos, digamos, um eventual fim dessa guerra com um claro perdedor. Agora, o que eu quero dizer, seja um lado ou outro, mas o que eu quero dizer é que no mundo de 2024, o único que eu consigo ver, a única forma que eu consigo ver, de repente, de Israel perdendo essa batalha, né, essa batalha mais, e não a guerra como um todo, seria um eventual uso por parte de armas nucleares. Porque em 2024, onde você consegue ter uma disparidade de tecnologia entre os dois envolvidos aqui, o Hezbollah e Israel, tanto é que nós vimos eu recebi aquele quadro onde você tem ali o
digamos, a posição hierárquica toda do Hezbollah e que foi eliminado. Ou seja, fica claro que o posicionamento tecnológico de Israel é claramente superior, inclusive o próprio Hezbollah deixou isso claro depois dos eventos ali dos pagers, né? Você vê alguma possibilidade de uso da arma nuclear ou, no caso do não uso, Israel sair perdedor numa guerra dessa? São duas questões, obrigado pela pergunta, vamos lá. Eu acho que Israel perdeu a guerra para o Hamas no 7 de outubro, quando o grupo terrorista fez uma ofensiva contra o sul de Israel, que culminou com a morte de mais de 1.200 israelenses, que levou à atual guerra que a gente acompanha hoje na faixa de Gaza. Um cenário, e Israel teve muitas dificuldades para combater o grupo terrorista Hamas, por uma série de motivos na faixa de Gaza. O grupo se esconde em túneis, utiliza hospitais, escolas, mesquitas para conseguir se proteger dos ataques israelenses. Enfim, o Hezbollah, muito pelo contrário, a gente imaginava, o Hezbollah é um grupo muito mais forte, politicamente, militarmente e financeiramente muito mais apoiado pelo Irã. Então a gente sempre imaginava o Hezbollah, se entrar em guerra com Israel, vai ser uma guerra muito mais dura e muito mais forte para Israel do que contra o Hamas. Mas, através da inteligência israelense se reestruturando, o que a gente viu foram ataques com uma precisão muito grande nas últimas 2 semanas, começando com os pagers se infiltrando na inteligência do Hezbollah, que culminou com a eliminação na semana passada através de ataques precisos israelenses no QG principal do Hezbollah em Beirute, que eliminou toda a liderança do grupo. Hoje não tem, das 10 principais figuras, membros importantes do alto escalão do Hezbollah, todos foram eliminados. Isso mudou completamente o cenário da guerra entre Israel e Hezbollah. Hoje o Hezbollah está muito, muito mais fraco do que se for comparado a um ano. Israel eliminou Nasser Nasrallah. Nasser Nasrallah, como muitos analistas vêm dizendo, é uma figura muito mais importante do que já foi um dia Osama Bin Laden ou outros líderes de grupos ou entidades terroristas na região.